Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma análise que eu tô fazendo já nos últimos 6 meses. É uma análise em que eu tô pegando as fraldas molhadas com xixi depois do uso, 2 a 3 horas de uso na maioria das vezes, uso diurno, e também essas de uso noturno, depois de uma noite inteira de sono. E tô fazendo a diferença do peso seco com o peso molhado depois do xixi. Tanto para saber a quantidade de xixi que a minha filha faz por dia, mas também para saber qual a capacidade máxima de absorção de cada tipo de tecido e quanto de xixi que fica retido no tecido interno da fralda. Então, eu já tenho uma análise bem consistente, já tenho 215 amostras, então eu decidi fazer os gráficos agora para mostrar para vocês. Esse é o gráfico de peso seco da fralda. Tem fraldas desde 100 e poucos gramas até 350 gramas, que são as fraldas mais pesadas, que são geralmente as noturnas. Então aqui eu mostro que a maioria das fraldas da minha filha pesa entre 100 e 200 gramas, o peso seco antes do uso. 68% das fraldas que eu visto nela estão nessa faixa de peso. 21% das fraldas pesam entre 200 e 300 gramas. Esse peso já compreende 2 absorventes mais densos, geralmente cânhamo e melton, que são os absorventes mais pesados, e também bambu cotton e bambu terry. E 11% são as fraldas acima de 300 gramas, as fraldas noturnas. E agora eu vou mostrar o gráfico das fraldas após o uso, tanto o uso diurno quanto o uso noturno. São as mesmas fraldas, né? Um total de 215 fraldas. Então, obviamente, elas estão mais pesadas, claro, porque tem o peso do xixi aí. Então, é a somatória do peso da fralda mais o peso do xixi. 40% das fraldas estão entre 150 e 300 gramas, 40% também estão entre 300 e 400 gramas, e 20% estão acima de 400 gramas, chegando até 700 gramas. Geralmente são as fraldas noturnas, mas pode ser que tenha alguma fralda diurna bem pesada, bem encharcada de xixi aí no meio também. Então, essa é a composição do peso da fralda após o uso. Agora vamos falar do volume absorvido, né? Eu peguei a diferença do peso molhado com xixi menos o peso da fralda seca. E daí, em 30% das vezes, a fralda tem menos de 100 ml de xixi, então faz pouquinho xixi, que são as fraldas de uso diurno, de trocas rápidas ou então em dias muito quentes. Então, mesmo com volume pequeno de xixi, eu fiz a troca até por diferentes motivos, né? Às vezes vai tomar banho, vai dormir, eu acabo trocando a fralda mais rápido, assim, ela tá cheia de xixi. Mas a grande maioria das fraldas ficaram entre 100 e 200 ml de xixi. 58% das fraldas dela ficaram nesse intervalo. Lembrando que esses dados foram coletados nos últimos 6 meses, então foi a partir de 2 anos de idade da minha filha. Então eu sei que para ela eu preciso preparar uma fralda que consiga absorver essa faixa de ml de xixi para uso diurno. E eu tenho ali 12% de fraldas que ficaram acima de 200 ml de xixi. Geralmente são as fraldas de uso noturno, podendo chegar até 400 ml de xixi, né? Então, é bastante xixi. Preciso usar um contorno, uma ajustada, com reforço de absorvente para dar conta de absorver todo esse volume de xixi. E agora, o último gráfico que eu vou mostrar é o volume absorvido pelo tecido interno da fralda de bolso. Aí eu já tenho só 140 amostras, porque eu descartei as fraldas que eram capas, né? E também as fraldas tudo em um, já que não faz sentido esse tipo de dado. Então, são apenas as fraldas de bolso. Então, eu tenho 52% de fraldas que absorveram entre 0 e 10 ml de xixi, bem pouquinho. É o tecido interno das fraldas que tem toque seco, fazendo a sua função de toque seco, mas isso só funciona se o absorvente que está lá dentro do bolso não tiver encharcado, né, para ter esse intervalo tão pequeno de xixi. E 34% das fraldas ficaram entre 10 e 20 ml de xixi.
já são fraldas que têm os absorventes mais saturados e daí acabou passando uma pequena parte pro tecido interno da fralda. Ela já não tá com toque seco tão bom, né? Já tá bem cheia de xixi. E eu chamo a atenção para esses 14% que ficaram entre 20 e até 60 ml de xixi. Daí eu fui procurar o que essas fraldas tinham em comum, se era algum tecido interno específico, mas eu vi que não. Tinha fralda da Babyland, tinha fralda de carvão de bambu, de dry fit, de suede. Mas então, o que elas tinham em comum? Que todas elas estavam muito saturadas de xixi, inclusive algumas já tinham vazado, as que tinham abas elásticas, que não eram em polvo, já tinham infiltrado até para as abas. Então, assim, são fraldas que, independente do tecido interno, já estavam muito saturadas em xixi. Bom, então era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Foram informações coletadas ao longo de muito tempo, então são informações bastante consistentes. E eu espero ter contribuído de alguma forma no entendimento do volume de xixi que uma criança de 2 anos pode fazer e com a quantidade de absorventes que a gente deve colocar nas fraldas diurnas e noturnas. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.